Nosso assunto de hoje é os Estados Unidos na profecia bíblica. Cada nação olha para suas raízes com um certo senso de orgulho. Quando a democracia surge, estes países ou nações, estes países democráticos, olham para o passado, para o crescimento destas democracias. Cada sociedade democrática tem uma história a contar, um certo senso de destino, o senso de liberdade que está cravado no coração de cada homem e mulher em nossa sociedade. Então, não é diferente nos Estados Unidos. Podemos voltar ao século XVIII, 2 de julho de 1776. O Congresso queria votar a independência do país, mas o voto foi empatado. Mas será que estes grupos de colônias deveriam ser independentes? Queriam votar sua independência da mãe Inglaterra, mas os votos estavam empatados. Era 2 de julho e debateram o dia todo. A delegação de Delaware tinha 3 votos. 2 representantes estavam presentes. Um votou pela independência e o outro votou contra. O terceiro homem estava em casa, em sua fazenda. Ficara preso lá por causa de uma tempestade muito forte, por causa dos trovões. Mas os rumores se espalharam de que o Congresso estava empatado e seu voto poderia decidir o futuro. Assim ele cavalgou a noite toda embaixo de chuva e por estradas enlameadas. Finalmente chegou ao Congresso para dar o seu voto decisivo. Diz a lenda que havia um garotinho olhando pelo buraco da fechadura, assistindo àquela reunião. Seu avô havia pedido que ele fizesse isso. O avô tocava o sino e estava com uma enorme corda na mão, embaixo do sino, pronto para tocá-lo caso o documento fosse assinado. Se a declaração de independência saísse, a declaração da independência em 1776, ao olhar pela porta, o garoto viu as canetas assinando a declaração. Ele ouviu o passo, seu avô estava muito pessimista, ele andava de um lado para o outro, murmurando: eles nunca vão assinar, nunca vão assinar. Nunca vão assinar. Mas finalmente o garoto viu que estavam assinando e correu ao avô e disse: pode tocar, vovô, deixe soar a liberdade. Há realmente algo que bate no coração humano desejando liberdade, desejando ser livre. Seja um escravo desejando ser livre do laço de seu patrão totalitário, seja o povo da Europa Oriental sob regimes totalitários, o eco do coração humano grita: deixem soar a liberdade. Assim foi com os israelitas escravizados no Antigo Egito. Moisés foi ao faraó e disse: Deus diz, deixe meu povo ir. Em toda a história, homens e mulheres desejaram a liberdade, desejaram adorar a Deus em harmonia, seguindo os ditames de suas consciências. Quando aquele grupo de peregrinos deixou o velho mundo e quando ajoelharam-se na praia do novo mundo, eles também agradeceram a Deus por um mundo novo que estava emergindo, um lugar fundamentado em princípios da liberdade, os princípios da democracia, os princípios de uma forma democrática de governo. E no íntimo do coração de cada ser humano há uma peregrinação pela liberdade. Desejamos ser livres, desejamos eliminar a tirania e a opressão. O maior movimento pela liberdade nos tempos atuais ocorreu na Europa Oriental, quando milhares de pessoas em grandes cidades da Europa Oriental acorreram à Praça Vermelha. Milhares marcharam clamando por
liberdade. Eu lembro da noite em que o governo húngaro fez a transição de governo socialista para democracia livre. Eu estava em uma série evangelística bem no centro desta linda cidade de Budapeste, essa maravilhosa cidade, Buda de um lado e Peste de outro, do lado do Danúbio. E eu fiquei impressionado com os milhares que ocorreram às ruas e foram até o parlamento húngaro clamando por liberdade. Eles cortaram a cerca de arame em toda a fronteira austríaca. Milhares participaram do movimento pela liberdade. Quando se acende a centelha da liberdade, logo um fogo se alastra, a chama da democracia. Cria um fogo que arde pela liberdade e não pode ser apagado. Bem no fundo de cada coração humano há um desejo por liberdade. Dentro de cada coração humano há um peregrino. Há aquele senso dentro de nós pela liberdade. Quando olhamos para a história da Europa, por exemplo, na história da igreja medieval, quando a igreja e o Estado estavam unidos, quando homens e mulheres durante aqueles anos terríveis foram oprimidos, quando tiveram que fugir para as montanhas do norte da Itália e sul da França, ao olhar para aquela história de domínio da igreja e do Estado, mesmo naquele tempo, durante a Idade Média, como em todas as eras em que houve opressão, mesmo então, homens e mulheres ansiavam para que as correntes que os prendiam fossem abertas, libertando-os. Ansiavam ser livres. Queriam novamente poder adorar a Deus, segundo os ditames de suas consciências. Os Estados Unidos da América, como uma sociedade democrática, foi construído sobre os princípios da liberdade. Estes foram assegurados na Constituição americana, Constituição que tem, é claro, similares na maioria dos países do mundo, que assegura a liberdade. A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos diz que o Congresso não fará qualquer lei com respeito ao estabelecimento de religiões ou proibindo o livre exercício das religiões. Quando se trata de adoração, a Constituição norte-americana, como outras sociedades democráticas, permite que cada ser humano adore a Deus em harmonia com sua própria consciência. A Declaração de Independência assegura estas verdades. Todos os homens foram criados iguais e receberam do Criador certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A liberdade é garantida na Declaração da Independência, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de adorar a Deus em harmonia com a própria consciência. Deus respeita a liberdade humana, mas estamos chegando a uma crise nos dias finais da história do mundo, em que uma das grandes questões será a questão da liberdade. Deus respeita a liberdade humana. Na verdade, quando você lê a Bíblia, percebe que Deus respeitou tanto a liberdade que, ao invés de forçar Lúcifer a adorá-lo, Deus deu a ele liberdade de escolha. Sabem, muitas vezes me perguntam, pastor, por que Deus não programou Lúcifer? Por que Deus não forçou Lúcifer a adorá-lo? Porque Deus dá valor à liberdade. A essência do que significa ser humano, a essência do que significa ser criado à imagem de Deus é ter a capacidade de escolher, adorar a Deus livremente. Deus dá tanto valor à liberdade que esteve disposto a dar a Lúcifer a capacidade de tomar a decisão errada. Adão e Eva, no jardim do Éden, não foram forçados a servir a Deus, não foram coagidos a servir a Deus, porque força e coerção são contrários ao governo de Deus. Deus dá valor à liberdade, Deus dá valor à escolha. No livro de Josué 24, verso 13, está escrito, leiam comigo por favor, escolhei hoje a quem servais. Deixem soar a liberdade, onde há opressão, que vem a liberdade. Deus diz, escolham por si mesmos. Pode haver uma mulher ouvindo esta palestra que tem
passado por terríveis lutas em sua casa, seu marido lhe disse: se for aquelas reuniões, eu vou me divorciar de você. Seu marido disse que se viesse estaria em perigo. Deus diz: escolhei a quem sirvais hoje. Liberte sua consciência, liberte a sua mente. A liberdade é a essência fundamental do reino de Deus. Há pessoas assistindo de vilas ortodoxas da Romênia. Ao virem as reuniões, são insultados, são perseguidos, eles são ameaçados e atormentados. Deixem soar o brado da liberdade. A consciência de homens e mulheres seja livre. Há lugares onde a igreja domina o governo de seu país, onde a igreja faz parte do governo, e o seu emprego está em risco se alguém se posicionar ao lado da verdade. Mas Deus diz: hoje escolhei a quem sirvais. Que venha a liberdade no coração de homens e mulheres em todos os lugares. Há um desejo de adorar a Deus em harmonia com sua própria consciência. Quando lemos o livro de Apocalipse, o clímax do Apocalipse, João olha para o céu e ouve o Cordeiro de Deus. Ele ouve Jesus Cristo fazendo um apelo. Leiam comigo, por favor, Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus diz: eu nunca vou coagir. O Cordeiro oferece a liberdade de escolha. O dragão força e coage. A única arma de Jesus é a cruz. Jesus nos convence por amor. Jesus nos ganha através do amor. Jesus nos dá a liberdade de escolha. Ele diz: venha e veja a coroa de espinhos em minha cabeça. Venha e veja o sangue escorrendo dos meus pulsos. Venha e veja os meus braços abertos, convidando a ser liberto de toda a sua culpa. Escolha o perdão para libertar-se dos grilhões do pecado e escolher o meu poder para libertar-se da tirania do velho mundo e ser levado ao céu quando eu voltar. Apocalipse diz: quem quiser, quem desejar, tome de graça da água da vida. Mas o dragão, a besta, no capítulo 13 de Apocalipse, força a adoração. O dragão, a besta, no capítulo 13 de Apocalipse, exige a adoração. Notem, a questão final do Apocalipse gira em torno da adoração e da liberdade de consciência. Quando olhamos para o clímax final, quando observamos o que está acontecendo no livro de Apocalipse, percebemos que as questões têm a ver com a adoração, têm a ver com a liberdade, têm a ver com os dias finais da história deste mundo. Voltemos ao livro de Apocalipse, Apocalipse 13, e vamos revisar o assunto da marca da besta. Vamos notar como os Estados Unidos e as democracias ocidentais se encaixam. As questões centrais do conflito final têm a ver com a adoração e a liberdade de consciência. Tem a ver com a habilidade de escolher. O dragão força a adoração. O cordeiro nos dá a liberdade. Vamos revisar o que estudamos na noite passada. O Apocalipse 13 é dividido em duas partes. Você tem o primeiro animal em Apocalipse 13, versos 1 a 10. E o segundo animal em Apocalipse 13, a partir do verso 11. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Lembrem-se do que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui que a besta era como um leão, Babilônia, como um urso, Medo Pérsia,
como um leopardo, Grécia. Um leopardo com 4 cabeças e asas no dorso. E então a Bíblia diz que o dragão lhe deu o seu poder, seu trono e grande poder. Em Apocalipse capítulo 13, a primeira besta segue Babilônia, segue a Medo-Pérsia, segue a Grécia e segue a Roma pagã. Estudamos sobre esta besta de Apocalipse 13 na noite passada. Notamos que havia 7 marcas que identificavam o poder da besta em Apocalipse 13. A besta receberia seu poder e o trono de seu governo da Roma pagã. Amigos, a Roma pagã fez isto quando Constantino deu à Roma pagã sua autoridade. Depois a besta de Apocalipse 13, a palavra besta representa um rei ou reino. Daniel 7, versículo 17 diz que a besta é um rei ou um reino. Esta besta de Apocalipse 13, este poder, seria um sistema mundial de adoração. Todo mundo adoraria a besta do sistema religioso. Esta diria blasfêmias. A Bíblia diz que blasfêmia é quando qualquer homem declara a si mesmo como tendo direitos e privilégios acima de Deus, ou quando um ser humano proclama que tem o poder para perdoar pecados. Assim, a Igreja Romana recebeu seu trono e governo das mãos da Roma pagã. Era um sistema mundial de adoração. Declarava ter a autoridade de Deus na terra, os direitos e privilégios de Deus. Durante a Idade Média foi um poder perseguidor. Reinou durante 1260 anos. Estudamos na noite passada que Justiniano, o imperador romano pagão, e seu general deram a Virgílio II, Papa de Roma, autoridade civil e religiosa nos anos 538 depois de Cristo. Notamos também que 1260 anos depois do ano 538, em 1798, o Papa foi levado cativo pelo general francês. Estamos apenas recapitulando, estudamos isto ontem à noite. A besta receberia uma ferida mortal em 1798. Nesta época, o Papa foi preso e levado à França, morrendo no exílio. Mas depois a ferida mortal seria curada e o poder da besta, a igreja medieval, cresceria e seria proeminente outra vez. O número desta besta seria 666. Seria um sistema religioso baseado na autoridade humana, com uma lei substituta, e o sábado seria substituído pelo domingo neste sistema humano. Descobrimos na noite passada que este poder de Apocalipse 13 está claramente identificado com o poder papal e que um dia a ferida mortal seria curada. Em Apocalipse 13, verso 3, vimos o que acontece em 1929, quando o Papa recebeu autoridade civil novamente em Roma. E novamente o mundo todo seguiria a besta. Outra vez a instituição adquiriria importância mundial. É neste contexto que o livro de Apocalipse descreve o surgimento, um novo mundo. No livro de Apocalipse, à luz desta primeira besta, à luz da igreja medieval, à luz do domínio do sistema político no fim dos tempos, que papel os Estados Unidos têm nisto, que papel as democracias ocidentais têm nisto e como a Bíblia descreve o surgimento do novo mundo, o que a profecia revela. O livro de Apocalipse descreve os Estados Unidos na profecia bíblica e como os Estados Unidos se encaixam neste cenário do tempo do fim. Não seria um tanto estranho se a Bíblia não descrevesse os Estados Unidos na profecia e a democracia? Realmente, se a Bíblia descreveu Babilônia e os impérios seguintes, se a Bíblia descreveu a queda do Império Romano e a Bíblia descreve estas nações por causa da influência delas sobre o povo de Deus, não seria estranho se a Bíblia não descrevesse os Estados Unidos e outras democracias ocidentais, como os Estados Unidos e essas democracias se encaixam neste cenário do fim dos tempos e na marca da besta. João nos dá alguma pista no Apocalipse sobre a importância dos Estados Unidos. João descreve outro poder que reinaria. Apocalipse 13, verso 11, após descrever o primeiro poder, o papado e a união da igreja com o Estado na Europa medieval, a Bíblia diz:
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Eu penso, o que significa este simbolismo? Quem é esta segunda besta? Que representam estas marcas que identificam a segunda besta? Uma coisa é certa, a Bíblia nos dá explicações muito claras sobre uma questão tão importante. Quando surgiram os Estados Unidos, quando este país começou a desenvolver a sua democracia. Aqui há informação para ajudar a entender esta besta. Uma coisa é certa, a segunda besta surgiria numa época específica. A primeira besta seria levada presa, está em Apocalipse 13, verso 10. E aquele que mata com espada deve ser morto com espada. Ao mesmo tempo em que a primeira besta vai presa, em 1798, o Papa é preso, Apocalipse 13, 10. A segunda besta está crescendo rapidamente, Apocalipse 13, verso 11. Então, seja lá quem for esta segunda besta, seja lá quem for este segundo poder, ele está se tornando importante, crescendo em autoridade perante todo o mundo, reconhecimento do mundo por volta do ano 1798. Foi nesta época que o primeiro poder foi levado cativo. Foi então que o primeiro poder, o Papa de Roma, foi levado pelos franceses, morrendo mais tarde no exílio. A Bíblia é bem clara. Em Apocalipse 13, verso 3, está escrito: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Os 1260 começaram no ano 538 e terminaram em 1798. Portanto, se a segunda besta surgiria quando a primeira foi levada cativa, isto significa que o segundo poder surgiria ao redor de 1798. Onde surgiria esta segunda besta, este segundo poder, este segundo reino? Lembrem-se que Daniel 7, verso 17 diz que uma besta significa um rei ou reino. Então, esta segunda besta de Apocalipse 13, onde surgiria? Já sabemos quando surgiria, em 1798. Onde surgiria? Apocalipse 13, versículo 11, leiam comigo. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. De onde saiu a primeira besta de Apocalipse 13? A primeira besta saiu do mar, do fundo do mar. De onde saiu a primeira besta? Todos do mar. Isto, e a segunda besta saiu de onde? Da terra. O que o mar representa em profecia? Apocalipse 17, verso 15, leiam comigo por favor. As águas que viste, onde assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. O que são as águas, amigos? Vocês sabem por que estudamos isto, não é? Não, por quê? Porque leram onde? Na Bíblia. Portanto, se o mar representa água, e se as águas representam pessoas, se o mar representa uma área populosa, o que vocês acham que a terra representa? O quê? Isto, eu ouvi, uma área não populosa. Então, se os mares representam povos, nações e línguas, a terra deve representar uma área desolada ou desabitada. Portanto, aprendemos 2 coisas. Que a segunda besta de Apocalipse 13 surge por volta de 1798. Surge numa área não populosa do mundo. Então, em terceiro lugar, é descrita como uma nova nação. Notem que a Bíblia diz, não é meramente um poder europeu. Apocalipse 13, verso 11, diz: e vi subir da terra outra besta, uma besta separada, distinta. E não é uma besta cosmopolita, não faz parte de Roma. Vocês lembram-se de quando lemos sobre a imagem de Daniel no 2º capítulo, com a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro? Os pés tinham 10 dedos, 10 divisões da Europa. Lembram-se que lemos em Daniel 7? Lemos sobre o leão, o urso, o leopardo, o dragão.
O dragão tem 10 chifres. As 10 divisões da Europa fazem parte da cabeça do dragão. 10 divisões da Europa. Isto é algo separado, não faz parte do sistema anterior. E vi outra besta. Vamos ler o que aprendemos até aqui. Vou parafrasear. Vi outra besta ou reino subindo. A palavra subindo na linguagem original da Bíblia significa emergindo rapidamente. Portanto, vi outro reino ou império por volta de 1798 que iria adquirir importância mundial. Agora, que nação era esta? Num mundo que iria surgir numa área não populosa, cerca de 1798, como predisse a Bíblia. Que nação era esta? Os Estados Unidos da América. Diz que tinha 2 chifres como um cordeiro. O que isso significa? O fato de ter 2 chifres como um cordeiro. Qual é o significado destes 2 chifres como de um cordeiro? Chifres são um símbolo de autoridade. Chifres são um símbolo de poder. A próxima evidência é que a profecia está falando sobre democracia. Por que uma democracia? Chifres são um símbolo de poder. Nesses chifres não há coroas. Lembram-se da primeira besta? Havia coroas nos chifres. Coroas nos chifres em linguagem profética indicam poder real, mas aqui não há uma autoridade real. Esse é o contraste com a primeira besta de Apocalipse capítulo 13. Notem, Apocalipse 13, 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. O que há nos chifres da primeira besta? Nos chifres da primeira besta, amigos, o que há? Diademas, coroas que indicam autoridade real. Mas não na segunda besta, que aparece por volta de 1798, num lugar não populoso do mundo que cresceu rapidamente, aquele local separado do velho mundo europeu. Há outra besta subindo, mas sem coroas nos seus chifres. A primeira besta tinha coroas nos seus chifres, indicando autoridade de um rei. A segunda besta não tinha coroas nos seus chifres, mas tinha 2 chifres como símbolos de poder, uma forma de governo republicana democrática com 2 colunas que o tornam forte, a liberdade religiosa e a liberdade de escolher os líderes políticos. É óbvio que está em Apocalipse 13, em Apocalipse 13 é descrita como um símbolo da democracia dos Estados Unidos da América. Aqui, os Estados Unidos são descritos na profecia bíblica como uma terra onde a igreja e o Estado estariam sempre separados. Um novo país que emerge em 1798, sem um rei, sem leis religiosas, um governo para o povo, pelo povo e do povo, e um governo que não é controlado pela igreja medieval. É outra besta, outro poder, separados e distintos. Este poder, a quinta evidência, iria adquirir influência mundial. O livro de Apocalipse, capítulo 13, descreve uma influência mundial. Está escrito da seguinte forma em Apocalipse 13, verso 12: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Espere um pouco, vamos passar um momento tentando decifrar este texto. E a besta exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta representava a igreja medieval do Papa, e faz com que a terra, que é seu território e o território do mundo, e todos que o habitam adorem a primeira besta. Seria possível que os Estados Unidos e as democracias ocidentais, na verdade, teriam suas crenças religiosas unidas? Seria possível que os Estados Unidos e as democracias ocidentais dariam as mãos para formar uma confederação e legislação religiosa? Seria possível? A próxima evidência é que haveria uma mudança no caráter do cordeiro. E na Bíblia o cordeiro representa quem? Quem ele representa? Jesus. 28 vezes no livro de Apocalipse
Jesus é descrito como um cordeiro. Por que Jesus é o cordeiro? Porque quando o rio de sangue fluiu de dentro dele, representava a salvação gratuita fluindo do corpo de Cristo. Jesus ofereceu-se voluntariamente na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele apela ao seu senso lógico. Ele apela ao seu senso de dignidade. Ele apela ao seu senso de humanidade. Venha voluntariamente com a mente que Ele lhe deu. Caia aos seus pés em adoração e louvor e o adore. Então, o símbolo do cordeiro que representava Jesus, representava um aspecto de Cristo, de liberdade. Assim, descrevendo o surgimento da democracia, a Bíblia diz que era como um cordeiro, no sentido de que abriu seus braços como Jesus para dar liberdade aos seres humanos. Mas a Bíblia diz que haveria uma mudança no caráter das qualidades do cordeiro com sua liberdade, uma mudança para a opressão do dragão, ao totalitarismo do dragão. Apocalipse 13, verso 11 diz que os Estados Unidos e os poderes democráticos unidos falariam como o dragão um dia. Um dia a igreja e o Estado se uniriam como na Europa medieval. Um dia haveria uma confederação. O que significa falar como um dragão? Como qualquer nação fala. De que forma uma nação fala? Uma nação fala através de suas leis ou corpo legislativo. As autoridades eleitas de qualquer nação fazem leis que falam pela nação. Portanto, Apocalipse 13 descreve a mudança de um que fala como cordeiro, ou seja, leis que permitem a liberdade, para um reino que fala como um dragão, ou seja, leis que são legisladas para coagir. Notem que a Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 12: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vamos continuar. Apocalipse 13, verso 15. Ao que esta união da igreja e Estado levará? Ao que levará esta união das nações democráticas sob os auspícios dos Estados Unidos com os poderes da igreja? O que vai ocorrer? Apocalipse 13, versos 15 e 16. E foi-lhe concedido grande poder para dar esse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. No fim dos tempos, da mesma forma como a igreja e o Estado eram unidos na Europa medieval, de acordo com as profecias do livro de Apocalipse, isto ocorrerá novamente numa sociedade democrática e livre. A Bíblia é clara sobre o que vai acontecer em nosso mundo. A Bíblia prediz uma erosão de nossa liberdade quando a igreja e o Estado unirem-se novamente. A Bíblia é clara. Você pode perguntar como ocorrerá isto? O que realmente vai acontecer? Quais são os eventos que levarão a esta união da igreja e do Estado? E quando a igreja e o Estado unirem-se, vão tornar a marca da besta, o sinal ou símbolo do falso culto obrigatória. Como acontecerá isto? De que maneira acontecerá isso? Que eventos irão ocorrer? Há muitos livros sendo impressos que descrevem o cenário onde isto irá ocorrer. Apontam que nossa liberdade religiosa está sendo desafiada hoje. Você tem consciência de que nos Estados Unidos da América, neste momento, há um movimento para redefinir liberdade religiosa? Observe que o chefe do Supremo, William Rehnquist, escreveu recentemente num julgamento da Suprema Corte. Ele disse que o muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada num exemplo histórico ruim. Isto foi dito por um juiz da Suprema Corte americana. Uma metáfora que se provou inútil para direcionar um julgamento. Deveria ser franca e explicitamente abandonada. Mesmo hoje, há aqueles que estão reavaliando a dura questão
do muro de separação entre a igreja e o Estado. O documento de St. Louis, 29 de outubro de 1991, fez a seguinte interessante observação: à medida em que o século da Carta dos Direitos Humanos termina, a Suprema Corte está redefinindo o que significará liberdade religiosa no próximo século. De modo geral, a nova abordagem da Corte ajuda as religiões convencionais, enquanto prejudica as não convencionais. Notem o que diz esta declaração. Está dizendo que a Corte está movimentando-se nesta direção de redefinir o que é considerado uma boa religião. Se sua religião for considerada boa, você recebe um selo de aprovação. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma série evangelística sobre profecias em Moscou. Então, o parlamento russo votou restringir toda a liberdade religiosa dos cidadãos russos. Ou seja, votaram uma restrição a evangelistas de outros países que traziam bíblias e material impresso. Foi debatido no parlamento sob a direção de grandes famílias da igreja ortodoxa. Fui convidado a representar o cristianismo, fui entrevistado pelo New York Times, pela CNN e eu recebi um convite para participar de um debate. Eu não sou muito bom em debate e não queria ir, mas eu fui convidado em frente às câmeras a debater com o criador daquela lei. O nome dele era parlamentar Vilas Polusa. Ele foi junto para debater liberdade religiosa diante do povo russo. Ao insistir cuidadosamente, dizendo: Dr. Polusa, até Deus deu a Lúcifer a liberdade de fazer escolhas erradas. Até Deus deu liberdade a Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele fez a seguinte observação que achei perspicaz. Posso ouvir os ecos desta declaração no documento de St. Louis. Este aqui era o principal argumento do Dr. Polossas. Ele disse: Senhor filho, o papel de uma democracia é defender os direitos da maioria e não os direitos da minoria. Se a maioria faz parte de uma determinada fé ou credo, qualquer mudança ou evangelismo desestabiliza a ordem social. Aqui está um argumento que declara que as democracias devem proteger os direitos da maioria, em vez de proteger os direitos de todos os seus cidadãos. Mas notem a sutileza desta declaração. De forma geral, a nova abordagem da Corte ajuda as religiões convencionais, enquanto prejudica as não convencionais. Não é incrível que o diabo trabalhe de forma a incitar elementos radicais que, sob o nome de religião, realizam atos terroristas? Isto para dar aos legisladores autoridade de condenar aqueles que são diferentes da maior parte da sociedade. Vou deixar bem claro: eu não tenho qualquer simpatia por pessoas que se rebelam contra a sociedade ou contra um determinado governo e usam o terrorismo para fazer oposição. A Bíblia é clara quando diz: obedeça às autoridades acima de você. Na verdade, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, diz: toda a alma sujeite-se às potestades superiores, em situações em que os mandamentos de Deus não estão em questão, em questões em que nossa obediência a Deus não está em jogo. Deus nos convida a sermos leais cidadãos na sociedade. Você diz amém a isto? Portanto, eu não tenho simpatia por pessoas radicais, mas, senhoras e senhores, se para controlar elementos radicais, leis serão legisladas contra as minorias, isto levará ao totalitarismo do passado. Você concorda com isto? Realmente. Mas o que vai acabar levando a esta união entre igreja e Estado? O próprio Jesus dá uma dica. O livro de Apocalipse diz: também opera grandes sinais, está falando de Satanás, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. E ele vai enganar os que habitam na terra através daqueles milagres, os quais lhe foram dados poder para executar diante da besta. Que meios Satanás usará para alcançar seus objetivos? Que meios usará? Milagres. Milagres. Numa era de secularismo, numa era de péssimos valores morais, numa era de crime e também violência, o diabo
permitirá um falso reavivamento e falsos milagres acontecerem para reaquecer a fé em todas as igrejas, para ter uma igreja mundial, um tipo de governo mundial, onde igrejas estarão unidas nos pontos que têm em comum, sob os auspícios de um único líder religioso que os una. Notem o que o diabo fará. Apocalipse 16, verso 14, leia comigo. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para se congregar para a batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Como o diabo realizará esta união entre igreja e o Estado? O que ele fará? Fará milagres numa época de pouca responsabilidade moral, numa época de violência. O diabo começa a fazer milagres, milagres de cura aparente. Isto começa a unir as igrejas. Isto chama a atenção, diz a Bíblia, dos reis da terra numa época de grande caos. Apocalipse 19, verso 20. Porque muitos terão a marca da besta, porque aceitam o falso reavivamento, atraídos pelo sensacionalismo, atraídos pelos milagres. Quando veem pessoas supostamente sendo curadas, preferem seguir a isso do que a palavra de Deus, em vez de seguir a lei, em vez de guardar seus mandamentos. E a besta foi levada, e com ela o falso profeta, que realizou milagres perante ele, com os quais enganou aqueles que receberam o sinal da besta. Por que aqueles que receberam o sinal da besta foram enganados? Qual foi a essência deste engano? Qual foi, amigos? Milagres. Ele diz que os milagres foram um meio. Como este cenário é preparado? Jesus profetizou um período de extrema incerteza e um período de extrema insegurança antes da sua volta. Jesus fez uma incrível previsão. Ele disse que haveria desastres naturais, enchentes e terremotos. Haveria desastres e conflitos econômicos. Jesus fez uma impressionante previsão. Será possível que uma volta a Deus seja coagida por uma legislação religiosa, sendo vista como uma resposta à falta de moralidade, colapso econômico e desastres naturais? Ouça as palavras do próprio Jesus. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reinos. Isto traz incerteza, insegurança. Ocorrerão grandes terremotos, insegurança. A terra sob nossos pés não deveria sacudir, mas o fará. Haverá lares desfeitos, haverá pestilência. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Lucas 21, versos 10 a 12. Vamos esclarecer. Nos últimos dias da história, terremotos, lares desfeitos, fogo, enchentes, a economia com graves problemas. Os últimos dias da história. No meio de todos esses conflitos, Satanás promove um reavivamento espiritual falso. Falsos milagres. Homens e mulheres que trocaram as verdades de Deus pelos ensinamentos humanos. Homens e mulheres que viraram as costas aos ensinamentos da Escritura são apanhados por este falso reavivamento. A Bíblia diz, à lei e aos testemunhos. Se não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. Nos últimos dias da história da igreja, à luz destes desastres econômicos, políticos e naturais, à luz destes milagres, os poderes políticos procurarão as igrejas. Eles veem as igrejas unindo-se sob estes falsos milagres. E para salvar a sociedade, a igreja e o Estado se unem. E não é lógico pensar que eles se uniriam num dia de descanso e culto. Este é um falso sinal no lugar do verdadeiro sábado. Se a questão central no conflito entre o bem e o mal é a adoração, não seria lógico que estas leis religiosas, num momento de crise a respeito da questão da adoração, tornem-se o ponto central no mundo no tempo do fim? A revista Liberty citou as palavras de um dos líderes evangélicos atuais que disse: se nós cristãos nos unirmos
poderemos fazer qualquer coisa, poderemos passar qualquer lei ou emenda. E é exatamente isto que pretendemos fazer. Há um movimento em crescimento nos Estados Unidos chamado de Coalizão Cristã, que está fazendo todo o possível para influenciar forças governamentais a exigirem moral. Há um surpreendente livro que acabou de sair chamado A Nova Ordem Mundial, de Pat Robertson. Nele o autor discute o sábado. Esse líder evangélico, ele se autodenomina assim, fala na verdade sobre o domingo. Ele diz que todo cidadão do mundo de Deus deve a si mesmo um dia de descanso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Este é um mandamento para o benefício pessoal de cada cidadão. Civilizações melhores surgem quando o povo pode descansar e tirar inspiração de Deus. Havia leis nos Estados Unidos que implantavam o dia de descanso. Eram as leis dominicais. Ele diz que havia leis que exigiam o dia de descanso. Havia leis dominicais que foram anuladas como uma violação da separação entre igreja e Estado, como um insulto aberto a Deus e seu plano. Apenas as políticas que podem ser claramente demonstradas como tendo um propósito secular são reconhecidas. Pat Robertson, A Nova Ordem Mundial. Você compreende o raciocínio? Ele está dizendo que eliminamos as leis dominicais, mas se quisermos levar a nação inteira de volta a Deus, devemos adorar a Deus juntos. Portanto, é lógico, num tempo de poucos valores morais, num tempo de crise, uma união ao redor de um mesmo ponto em comum, que é o domingo entre todas as igrejas cristãs. Você entende porque Deus enviou 3 anjos voando pelo meio do céu? E via outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Deus tem uma mensagem para a humanidade neste momento, uma mensagem de liberdade, uma mensagem de escolha, e Ele diz com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo. Estamos vivendo a hora do juízo. Está escrito: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai ao Criador, adorai ao Deus verdadeiro. Não aceitem um substituto. Nos últimos dias as questões vão girar em torno da adoração ao Criador ou adorar a besta. Nos últimos dias as questões vão girar em torno da autoridade da palavra de Deus. Vão girar ao redor da lealdade a Cristo. Tudo vai girar em torno da obediência aos mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12 diz que quando o sábado for substituído pelo falso dia de descanso, quando a igreja e o Estado unirem-se, quando homens e mulheres leais à palavra de Deus forem oprimidos e perseguidos, Deus diz que ainda terá um povo. Ele os teve no primeiro século, quando foram queimados na estaca, fiéis a Deus. Ele os teve no terceiro, quarto e quinto séculos, quando eram jogados aos leões, fiéis a Deus. Ele os teve durante toda a Idade Média. Ele os teve durante toda a Idade Média, quando foram torturados, atormentados, perseguidos. Foram fiéis a Deus, e mesmo nos últimos dias, quando a igreja e o Estado unirem-se, eles também serão fiéis a Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. E você estará com eles, meu irmão e minha irmã? Você estará ao lado deles nos últimos dias da história da terra? Ou aceitará a união da igreja com o Estado? Você aceitará os falsos milagres ou ficará firme ao lado de Jesus, firme em sua lei, firme em sua verdade? Nos dias de Daniel, uma imagem foi estabelecida. Em Daniel capítulo 2, Deus deu a Nabucodonosor um sonho a respeito da história do mundo. Babilônia, a cabeça de ouro. Medo-Pérsia, peito e braços de prata. Grécia, quadris de bronze. Roma, pernas de ferro. A pedra atinge a imagem, a verdadeira revelação da história. Nabucodonosor não gostou de saber que Babilônia seria seguida pelo Medo-Pérsia. Então Nabucodonosor criou uma imagem de ouro. A crise se aproxima, é semelhante aos dias de Daniel. Nabucodonosor estabeleceu uma imagem falsa. O rei babilônio
Um poderoso líder mundial mandou fazer uma falsa imagem e compeliu o povo a um culto contrário à lei de Deus. Qual é a questão tratada em Daniel 3? Um falso líder religioso. Qual é a questão tratada em Daniel 3? Uma falsa imagem. Qual é a questão tratada em Daniel 3? Um falso culto. Qual é a questão no capítulo 3 de Daniel? Desobediência aos mandamentos de Deus. Qual é a questão em Apocalipse 13? Um falso líder une a igreja e o Estado. Há uma imagem falsa. Um culto falso é estabelecido. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram ao rei. E o rei disse a eles: desta vez, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira e do saltério, na sinfonia com todos os tipos de música, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que eu fiz. Ou seja, quando a banda tocar, ajoelhem-se e adorem a falsa imagem. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram fiéis a Deus. Ele disse: se vocês não ajoelharem-se, vão ser imediatamente jogados no meio de uma fornalha de fogo ardente. Daniel 3, verso 15. Uma fornalha de fogo ardente. Realmente, Jesus diz que nos últimos dias da história do mundo, o próprio Deus entrará no fogo com você. Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram na fornalha. E ao entrarem em contato com as chamas, não foram consumidos. Eles não sofreram queimaduras, porque Cristo entrou com eles na fornalha. Quando a igreja unir-se ao Estado, quando leis opressivas forem promulgadas, quando o povo de Deus for realmente perseguido nos últimos dias, como Cristo o foi, ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abdenego e entrará na fornalha com você, meu amigo. Nos problemas de sua vida ele está com você, no meio da dor ele está com você. Se hoje, senhora, seu marido tentar restringir sua liberdade e mesmo que lhe bata, Cristo está na fornalha com você. Se você perde um emprego por causa do sábado, Cristo está na fornalha com você. Toda vez que você está sozinho, toda vez que é perseguido, toda vez que sofrer dor, toda vez que experimentamos tristezas, toda vez que estivermos na fornalha e parece que as chamas vão nos consumir, que vão nos queimar, Cristo estará no meio das chamas e logo o poderoso Salvador voltará pelos céus. Logo o poderoso Redentor virá com o seu poder e grande glória para nos libertar. Hoje, enquanto inclinamos nossas cabeças, você gostaria de dizer ao Jesus: do fundo de meu coração, desejo apenas uma coisa. Do fundo do meu coração, desejo que o Deus vivo me envolva nos dias de crise, bem dentro de minha alma. Não vejo como posso ficar firme nos dias que estão por vir. Não vejo como posso ficar firme nos últimos momentos desta terra. Nos últimos instantes desta terra, sou muito fraco, sou muito frágil. Quando a união entre a igreja e Estado chegar, os poderes contra nós serão muito grandes. Meu amigo, hoje, você não precisa temer a crise que se aproxima. O mesmo Jesus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abdenego, estará com você na fornalha. Há algo mais forte que o poder da união entre a igreja e o Estado: Jesus Cristo. E há algo mais forte que todos os demônios do inferno: Jesus Cristo. Há algo mais forte que qualquer poder opressivo que tente tomar a nossa liberdade. E é o poder de Jesus Cristo. Nas horas finais da terra, Cristo
estende a mão para você. E um grito no meio da noite. Eu sei que há pessoas que estão realmente lutando. Você sabe que Deus o trouxe a essas reuniões. Você sabe que Deus o está levando a tomar uma decisão. Mas você está preocupado com seus parentes. Está preocupado com seu marido. Está preocupado com sua esposa. Você está preocupado com a igreja da qual faz parte. Está preocupado com o que as pessoas de sua vila ou vizinhança vão pensar. Você não consegue ver como é possível você seguir e obedecer a Cristo por causa das pressões de outras pessoas ao seu redor. Meu amigo, vou falar gentilmente com você hoje. Como você poderá ficar firme quando se der a união da igreja e do Estado e quando uma lei religiosa for promulgada? Hoje, se você estiver lutando, vamos inclinar nossas cabeças. Se esta é a decisão que você sabe que tem que tomar, se é uma decisão que você quer tomar, mas você está lutando muito e precisa poder adicional de Deus para permanecer firme, seu marido não pode tomar esta decisão por você, sua esposa não pode tomar decisão por você, seus pais não podem tomar esta decisão por você, seus vizinhos não podem tomá-la. Mas hoje, se você mesmo disser: Senhor, eu estou lutando, preciso de teu poder, ao levantar suas mãos, Jesus não desapontará. Ao abrir seu coração hoje, você receberá este poder. Você sairá daqui um homem diferente, uma mulher diferente. A certeza de Deus estará em seu coração e você poderá tomar esta decisão. Se você está lutando e precisa da força de Deus para tomar uma decisão, levante a sua mão enquanto oramos. Se você sabe que é uma decisão que deveria tomar, mas precisa do poder de Deus, precisa da força divina, levante a sua mão. Oh, meu Pai, Tu vês estas mãos. Tu conheces cada coração, conheces as batalhas que enfrentamos, conheces as fornalhas ardentes pelas quais passamos. Obrigado porque ao entrarmos nas fornalhas da vida estás conosco. Obrigado porque ao passarmos por dificuldades, Tu estás presente. Obrigado por nos fortalecer hoje. Dá-nos a Tua paz hoje. Quando a crise começar amanhã, teremos aprendido a confiar em Ti. Hoje, ó Pai, abre nossos corações a Ti e ajuda-nos a sentir que nunca nos abandonarás. Ajuda-nos, Pai, a perceber que Teus braços estão ao nosso redor, que durante a crise estás conosco. Em nome de Jesus. Amém.